Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. No programa de hoje nós vamos falar do mercado do trigo. Você vai ver que o mercado do milho deu sinais positivos em relação ao preço da safra. Você vai ver que a Justiça de Goiás homologou o plano de recuperação judicial da AgroGalaxy. Nós vamos comentar também da logística de armazenagem no Brasil, que está próxima a entrar em colapso. E realmente é uma situação muito crítica. E eu vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho, ele é gerente comercial da Incomadre. E nós vamos falar sobre o maior pulverizador do Brasil que está em testes lá na Bahia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um tema muito interessante. Eu começo falando do programa de mercado do trigo. Os preços internos do trigo seguem pressionados em meio à reta final de colheita, conforme informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. No entanto, a desvalorização do real frente ao dólar, que atingiu patamares recordes, pode contribuir para sustentar os valores internos, dado o aumento nos custos de importação. Pesquisadores do CEPEA destacam que esse cenário reflete as dinâmicas do mercado nacional e internacional. Embora os preços tenham recuado em algumas regiões, o dólar valorizado tende a limitar reduções mais acentuadas nos valores internos, dado o impacto nos custos de importação do cereal. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a média mensal do trigo foi de R$ 1.265 por tonelada. E isso no mês de novembro, considerando valores já deflacionados pela inflação IGPDI. Em São Paulo, os valores tiveram um incremento mais expressivo, altas de 3,2% em relação a outubro, e de 23,6% frente a novembro do ano passado. E o trigo fechou na média mensal em R$ 1.584 por tonelada. E agora você vai ver que o mercado do milho, ele deu sinais positivos em relação ao preço da saca. O mercado de grãos apresentou sinais de firmeza no mês de novembro, com o milho ganhando destaque devido à sólida demanda de exportação e a um relatório, o OSD. O que é o OSD? O OSD é um relatório de desperdício, moderadamente positivo. Segundo o Conselho Internacional de Grãos, o IGC, os preços globais de milho subiram 3% em apenas 5 semanas, impulsionadas por valores FOB, mais altos nos Estados Unidos e na América do Sul. E essa alta também beneficiou o sorgo, enquanto a cevada permaneceu estável e a aveia e centeio registraram altas. No caso do sorgo, os preços subiram nos Estados Unidos e também na Argentina, acompanhando a alta do milho, enquanto a aveia e o centeio enfrentaram perdas devido à menor demanda mundial e também fatores sazonais. O mercado futuro do milho lá nos Estados Unidos, ele subiu 6%, refletindo a forte demanda internacional, especialmente do México, e revisões para baixo nas estimativas de produção e rendimento no relatório WASDE de novembro. Apesar disso, a alta ela foi limitada pela pressão sazonal da colheita e por flutuações em mercados externos, como petróleo e também algumas moedas. No Brasil, o valor FOB em Paranaguá, ele foi sustentado pela demanda local de etanol, mas perdeu força com as perspectivas favoráveis para a safra de safrinha. Lá na Argentina, o mercado mostrou volatilidade com cotações competitivas abaixo
do interesse comercial, enquanto na Ucrânia os preços caíram devido à menor demanda de exportação. A geopolítica segue influenciando os mercados com tensões na guerra da Ucrânia, elevando os preços do milho na Bolsa de Chicago. A Confederação Europeia da Produção de Milho, ela alertou para os possíveis impactos de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que pode aumentar as importações de milho sul-americana, reduzindo a área plantada na Europa e beneficiando o Brasil. Para aprovar o acordo, o CPM exige que o milho importado atenda às normas europeias, incluindo restrições contra substâncias proibidas e também desmatamento. E você vai ver agora que a Justiça do Estado de Goiás, ela homologou o plano de recuperação judicial da AgroGalaxy. A AgroGalaxy, ela divulgou o seu plano de recuperação judicial protocolado dentro do prazo de 60 dias após o deferimento do pedido. O plano homologado pela Justiça de Goiás apresenta condições distintas para diferentes credores. Para parceiros, colaboradores e produtores rurais, as condições são mais favoráveis, enquanto para outros credores o cenário é mais rígido. O documento menciona a venda de unidades produtivas isoladas, UPIs, mas não fornece detalhes sobre novos aportes financeiros, como empréstimos ou investimentos. A dívida total da AgroGalaxy, que pediu recuperação judicial, é superior a 4 bilhões de reais. E a dívida é com bancos, fornecedores, sendo os principais credores. E já os credores quirografários, quer dizer, credores sem garantia, receberão suas dívidas com um deságio de 85% em até 16 anos, sendo 3 anos de carência. Credores com garantia fiduciária de grãos têm 2 opções de pagamento: com prazos e conversão de parte da dívida em ações da empresa. Fornecedores parceiros terão suas dívidas quitadas em até 10 anos, com 2 anos de carência. O plano foi elaborado com a participação desses parceiros que influenciariam as condições. Instituições financeiras parceiras terão seus recebimentos feitos em 11 anos com valores corrigidos pelo IPCA e deverão disponibilizar novas linhas de crédito à empresa. Credores trabalhistas de até 150 salários mínimos serão quitados em 12 meses, com pagamento inicial de R$ 6.000. Microempresários e pequenos credores terão opção de um pagamento único de R$ 1.000 ou, caso não escolham, um prazo de carência de 2 anos. Produtores que seguiram com a empresa receberão 25% da dívida nos 2 primeiros meses, com saldo até abril de 2027. E credores têm 30 dias para manifestar objeções ao plano. E agora você vai ver que a logística de armazenagem no Brasil está próxima a entrar em colapso. É realmente uma situação crítica. O déficit de capacidade estática de armazenagem no Brasil atingiu níveis alarmantes. De acordo com Visan Rezende, que é presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Mato Grosso, a FEAGRO-MT, e também do Instituto do Agronegócio, o país registrou em 2023 um déficit de 118 milhões de toneladas, um aumento significativo em relação às 83 milhões de toneladas do ano de 2022.
Esse crescimento, ele reflete o aumento contínuo da produção de grãos a cada safra, sem a devida expansão na infraestrutura de armazenamento. O Rezende, o presidente da federação, ele destaca a ausência de um planejamento estratégico eficiente para mitigar perdas de produtos, prejuízos financeiros e gargalos logísticos. Esses fatores limitam a eficiência do setor e prejudicam a competitividade do agronegócio brasileiro no cenário internacional. A falta de soluções concretas contribuiu para um ciclo de problemas recorrentes, impactando negativamente produtores e a economia nacional. Outro grande desafio enfrentado pelos agricultores é a dificuldade em acessar linhas de financiamento adequadas, além de taxas de juros elevadas e prazos incompatíveis. Muitas linhas exigem a hipoteca da área como garantia, o que desestimula investimentos em armazenagem. A burocracia do processo de obtenção de licenças ambientais, licenças prévias e licenças de operação para a construção de armazéns agrava ainda mais o cenário. Esses entraves burocráticos e financeiros precisam ser tratados como prioridade nacional. A solução passa por políticas públicas que incentivem a construção de armazéns com financiamento acessível, desburocratização dos processos e um planejamento estratégico focado em garantir a eficiência e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. E depois do intervalo eu vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho. Ele é gerente comercial da Incomagre e nós vamos falar sobre o maior pulverizador do Brasil que está em testes na Bahia. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da exportação ao mercado das Filipinas. O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio da aprovação sanitária para que o Brasil exporte mesentério e também papada congelados de suínos, insumos para a produção de embutidos e alimentos processados. Isso tudo ao mercado das Filipinas, com base no certificado sanitário internacional vigente. As Filipinas tornaram-se, neste ano, o maior mercado para a carne suína brasileira e a recente abertura agrega produtos especialmente valorizados em mercados asiáticos ao comércio entre os países, fortalecendo a confiança mútua e contribuindo para o incremento dos volumes exportados pelo Brasil. Além dessa nova autorização, outros 3 mercados foram abertos lá nas Filipinas neste ano. Alevinos de tilápia, produtos de reciclagem animal e peixes ornamentais. E com o anúncio, o agronegócio brasileiro alcança a marca de 205 novos mercados abertos neste ano, totalizando 283 aberturas em 62 países desde o início de 2023. Esse resultado é fruto da ação coordenada entre o Ministério da Agricultura e também o Ministério das Relações Exteriores, em esforço conjunto para expandir as fronteiras comerciais do agro brasileiro. E agora eu vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho. O Carlos, ele é gerente comercial da Incomagre, uma importante empresa brasileira, e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos conversar sobre o maior pulverizador do Brasil que está em testes lá na Bahia. Carlos Reinaldo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Muito bom dia, prazer é meu, imensamente honrado aí poder participar com vocês mais uma vez. Ô Carlos, a gente sabe que
o agro brasileiro vem crescendo, assim, vamos dizer, a toque de caixa, rapidinho. A cada ano que passa, o nosso agro produz mais. Nós já estamos com um problema seríssimo, inclusive demos uma informação agora sobre armazéns, falta de armazéns, e mais um ano teremos esse gargalo. E a indústria não para de produzir, a indústria não para de crescer, mesmo em anos difíceis. É o caso da Incomagri. Vocês estão aí com um protótipo já basicamente na alça de mira, já pronto para lançar no mercado, que é o maior pulverizador do Brasil, é isso mesmo? Isso mesmo. Realmente a indústria de máquinas agrícolas, ela tem todo um tempo de desenvolvimento, pesquisa de mercado. Então, o timing de lançamento do produto, às vezes, não casa com o timing do mercado. Então, nós estamos em teste com esse produto agora, fruto de um trabalho iniciado ano passado. Foi um projeto que a gente colocou uma equipe bastante envolvida em cima para a gente ter esse produto de maneira mais rápida. Então, envolvemos equipe de eletrônica, equipe de engenharia, equipe de projetistas e desenhistas, equipe em campo para acompanhar os testes. Então, nós estamos bastante envolvidos e empenhados em colocar esse, que é o maior pulverizador da história do Brasil, como um marco para a agricultura brasileira. Bom, a princípio, qual o tamanho dele? Qual é vamos dizer, a base que ele atinge numa passada? Qual é a largura dele? Essa máquina, ela vai acoplada sobre o sistema holístico da Nexat, que é uma empresa alemã que criou como se fosse um trator, e ele faz a troca dos implementos, realizando diferentes operações, sempre no mesmo rastro. Então, não há amassamento, aonde passa o rodado do equipamento, não é depositado adubo nem semente, portanto, não há área perdida, há área não semeada, mas não há área perdida. Portanto, a distância entre esse rodado é 14 metros. Então, nós temos a cada 14 metros um rastro da máquina. Nossa máquina tem uma barra de 42 metros, que pode ir até 56 ou até 70 metros. Esse protótipo foi construído com 42. A próxima versão provavelmente será feita com 56 metros. Ela tem capacidade de tanque de 18 mil litros. 18 mil? 18 mil, sendo 2 tanques de 9 mil litros para a cauda de pulverização, mais 2 tanques de 1.000 litros cada para realizar a autolimpeza do equipamento, podendo trabalhar simultaneamente cada tanque com uma mistura de cauda diferente. Então, a barra leva 2 circuitos de pulverização, podendo ser tanque esquerdo, uma mistura de cauda, tanque direito, outra mistura de cauda. Ou podemos ter a mesma mistura de cauda nos 2 tanques, tendo um total de 18 mil litros. Isso permite que a máquina tenha maior flexibilidade, pois algumas misturas de cauda são incompatíveis. Por exemplo, alguns biológicos para combate a insetos são à base de fungo, e os fungicidas podem causar problemas na eficácia desse produto à base de fungo. Então, o ideal seria um tanque trabalhar com uma mistura de cauda, outro tanque trabalhar com outra mistura de cauda. Numa aplicação convencional, exigiria 2 entradas do equipamento. Então, uma vez que a gente colocou 2 tanques, é possível, com uma entrada, fazer 2 aplicações simultaneamente, gerando um gigantesco rendimento operacional, reduzindo custo operacional, reduzindo desgaste, uma série de coisas. Desgaste, consumo de combustível, fora o timing, né, de entrar na hora certa. Então, acho que é uma grandíssima vantagem, mas tudo isso se justifica com o sistema holístico da Nexat, que valoriza aí, principalmente a manutenção da estrutura do solo, reduzindo compactação, pois o rastro de todas as operações será o mesmo, sempre o mesmo. Ô Carlos, essa máquina ela vai estar disponível no mercado quando? Aí não depende só da Incomagri. A Incomagri está validando com os testes lá em Luiz Eduardo Magalhães o pulverizador. Eles já possuem um módulo de colheita, que é uma máquina fantástica, ela tem um rendimento operacional
dos mesmos níveis do pulverizador, ela colhe em altas velocidades, aí 10, 11, 12 km por hora, com uma plataforma de até 14 metros, já validada na Alemanha, Romênia, Estados Unidos e Canadá, e agora validada no Brasil também o sistema de colheita, e eles estão por validar o sistema de plantio e o sistema de distribuição de fertilizantes. E aí já não é com a Incomagri, teria que verificar entendi. com a empresa alemã, mas eu acredito que ao longo de 2025 todos os sistemas estarão muito bem testados e aprovados e já disponíveis para serem comercializados. A gente está bastante confiante com o pulverizador, fizemos 3 aplicações, então a máquina está se comportando muito bem e a gente acredita que da nossa parte somente alguns ajustes, algumas poucas melhorias, como é comum acontecer em protótipo. Então a gente está bastante satisfeito com o resultado até o momento. Bom, se eu entendi direito, pelo que você falou, o objetivo é soltar um pacote de equipamentos. É soltar a plantadeira, a colheitadeira e o pulverizador. Exatamente. A Incomagri é o fornecedor do sistema de pulverização. Entendi. E a Nexat, a empresa alemã, tem uma presença aqui no Brasil e ela busca fornecedores locais ou podendo ser internacionais que tragam as soluções de acordo com a necessidade do equipamento. Então, eles procuraram a Incomagri, olhando nossos equipamentos na AgriShow, em feiras locais, eles gostaram do que viram, da estrutura da máquina, da tecnologia embarcada, nos procuraram para realizar esse projeto em conjunto. Se nós analisarmos o crescimento que o país está tendo dentro do agro, principalmente na região do Mato Piba, lá naquela região que está crescendo assustadoramente, são aí aproximadamente 70 milhões de hectares que tem ali em cima. Então eu estou enxergando assim, vislumbrando um mercado gigantesco, né? E ali são áreas e áreas enormes, basicamente como se fosse uma mesa, né? Justamente, a gente verifica áreas planas e com grandes talhões, que favorece aí um bom desempenho do equipamento, velocidades médias até altas, tamanhos de barra grande. Essa máquina ela é muito grande, então áreas pequenas já não seriam tão adequadas, mas essa região do Mato Piba favorece muito a entrada desse equipamento e o alto rendimento operacional com certeza faz os grandes agricultores estarem de olho nessa solução. E um ponto muito interessante que você citou também, e eu vou até comentar agora, é a respeito de você fazer, em uma mesma rodada da máquina, você aplicar 2 produtos, vamos dizer, incompatíveis. Quer dizer, não pode misturar, mas aplica um de um lado, o outro do outro, e na outra passada você inverte o processo. Isso daí é fundamental com essa entrada dos biológicos, né? Perfeito. Na verdade, na mesma passada é realizado... Sim. Eu dei o exemplo dos biológicos, mas nós temos vários exemplos de incompatibilidade de cauda entre herbicidas. Então, favorece, numa entrada só, fazer aplicações diferentes, melhorando o rendimento operacional. Como nós estamos falando de 2 tanques de 9.000 litros, teríamos uma autonomia de 9.000 litros, que ainda é muito superior a qualquer equipamento automotriz presente no mercado. O automotriz médio-grande no mercado normalmente tem 3.000 litros. Temos máquinas de 4 até 5, 6.000 litros, mas 9.000, trabalhando com metade só da nossa capacidade, já é o triplo da grande maioria dos pulverizadores presentes no mercado. Então, é uma autonomia muito grande. Isso daí eu acho que esse tipo de aposta, esse tipo de acreditar no país é muito importante, principalmente nos dias de hoje. E a Incomagri, como eu disse, é uma empresa nacional, uma empresa que já está na estrada aqui no Brasil há muitos e muitos anos, apostou nessa tecnologia e eu tenho certeza absoluta que vai pegar, já pegou, é equipamento de altíssima confiança e o Brasil precisa disso. E a gente tem que ver também um outro lado. Nós somos, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, o supermercado do planeta, então não tem para onde correr.
Assim como tem a China na indústria, na eletrônica, tem o Brasil para fabricar comida, produzir comida. Eu acho que vem casar direitinho esse implemento e eu tenho certeza que vocês acertaram na mosca com esse lançamento aí. Parabéns aí ao pessoal da Incomagre e pode ter certeza absoluta, nós gostaríamos aí de ser um dos primeiros a falar do lançamento desse poderoso equipamento. Se for possível, tá certo? Nós colocamos o programa à disposição. Com certeza, a gente também está muito ansioso para o lançamento comercial do produto e vocês terão aí em primeira mão tá bom. quando o produto for ao mercado. Conta com a gente. Falou. Carlos, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E nós estamos à disposição aqui para quando precisar, ok? Um grande abraço. Obrigado. Grande abraço, muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.